Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Estamos aqui, então, mais uma segunda-feira com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo que, para nós, é tão empolgante e que nos traz essa possibilidade, né, desse entendimento que é transformador em nossas vidas. Agradecemos a todos que nos acompanham e pedimos a todos vocês que divulguem nos grupos, nas redes sociais de vocês, para que os amigos de vocês também possam ter acesso a esse estudo e possam, quem sabe, vir a fazer parte desse grupo que tem crescido tanto. E você está falando isso, Nivaldo, e aí eu lembrei. Sim. Não vamos colocar a vela embaixo do alqueire. Do alqueire, né? Do candeeiro embaixo do alqueire, né? Isso, vamos proporcionar a todos. É verdade, né? é uma passagem de Jesus, né? É uma passagem de Jesus. Ele pede que a gente divulgue o que é bom, divulgue o conhecimento. Isso. Então, que vocês possam ter o livro. Já falamos no nosso encontro passado sobre a questão das traduções. Todos os livros, esses livros do Pentateuco kardeciano foram feitos na França. Então tivemos várias traduções. Eu utilizo uma, a Célia uma outra, mas que todos são equivalentes. São usados, muitas das vezes, palavras sinônimas, mas o entendimento não pode ser outro. Alguns podem achar uma escrita mais fácil aqui ou mais fácil ali, e nós até recomendamos que quem tiver assim interesse, veja antes ou vá a uma livraria que tenha mais do que um autor, né, com relação à tradução, e possa dar uma pesquisada, ver o que é melhor para o seu entendimento. Exemplificando, né, Nivaldo? Nós falamos isso no programa passado. Os autores, né? Nivaldo tem um autor, eu tenho outro, e aqui tem outro autor. Só repetindo para vocês, né? O livro que eu utilizo é uma tradução da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. O que ela fez? Ela pegou o original e ela traduziu. Né? E o meu, por exemplo, é do Evandro Noleto Bezerra. O Evandro Noleto pegou o livro original de Kardec e traduziu. Tem o Guilhom Ribeiro. Esse daqui é do Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro pegou o original e traduziu. E assim, temos outras pessoas também que pegaram o original lá de Kardec e traduziu. Então, nessa tradução, um usou uma palavra, outro usou uma outra, sinônimas, mas a essência é a mesma. Tá bom? Então, pessoal, que a gente possa ter, então, uma segunda-feira abençoada, que o nosso estudo hoje possa ser iluminado, que Jesus nos abençoe, que toda a espiritualidade possa estar conosco, com a Célia, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos levar para vocês sempre o melhor entendimento do que a gente aqui leia. Que Jesus nos proteja e nos abençoe sempre. Vamos, então, dar o início ao nosso estudo. E vamos começar um novo capítulo, né? Perfeitamente. O capítulo 5, que fala... Capítulo 6. O capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual. Capítulo 5, nós ficamos aí quase uns 4 programas, né? Falando sobre a reencarnação. Mas agora é o capítulo 6. Mudamos de capítulo. E no capítulo da vida espiritual, nós vamos conversar, né? Vamos estudar os espíritos errantes. O que são esses espíritos errantes? Porque a gente fala errante, erro, né? E não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Escolha das provas. Isso é muito importante, né? Relações de além-túmulo. Relações de simpatia e de antipatia
entre os espíritos. Isso vai falar daquela condição, né, Célia? Aquelas pessoas que a gente não conhece, mas a gente olha e tem aquela simpatia profunda, assim, né? Não gosto. Ou, ao contrário, olha e simplesmente não... ama de paixão, né? Não gosta da pessoa. Por que será isso, né? Isso vai ficar explicado aqui. Metades eternas, lembrança da existência corpórea, comemoração do Dia dos Mortos. Vamos falar nisso. Funerais. Vamos falar sobre isso, né? Dia de finados, né? Então, esse capítulo 6, todos nós temos assuntos aqui que nos prendem. Com certeza, né, Sérgio? Se não todos esses assuntos, mas alguns, com certeza, nos prendem muito. Vai ser um a gente quer saber. Muito esclarecedor para nós, né? Muito. Com certeza. E aí vamos começar com os espíritos errantes. É a questão 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Kardec perguntando, né? E a resposta que eles nos deram. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase que imediata. Meu Deus. Continue, Nivaldo. Abri. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corpórea. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, o Kardec está querendo saber, né, se a gente desencarna e encarna imediatamente. Né? E aí eles nos respondem que algumas vezes sim, mas a grande maioria fica um tempo, um intervalo entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. E aí, o que a gente vai pensar? Fazendo o quê? Né? O que faz lá no mundo espiritual? Se a gente for lembrar do filme Nosso Lar, sim, a gente vai ver que André Luiz ficou algum tempo num hospital, né? Algum tempo se recuperando daquele desencarne dele, porque o corpo físico ainda... o que ele sofreu no corpo físico refletia no perispírito dele. E ele precisava desse tempo de reencarnação. Se a gente for pensar nos nossos irmãos suicidas, eles precisam também passar por esse momento de recuperação, de estabilização das suas sensações, das suas lembranças, das suas dores. Então, o normal, a grande maioria, é passar um tempo no mundo espiritual antes de uma nova reencarnação. Até porque a gente estuda no mundo espiritual. Com certeza. A gente se prepara no mundo espiritual. Né? Trabalhamos e estudamos. Para vir, para fazer esse mergulho na carne, e que é a prova. Estudamos lá e viemos fazer a prova aqui. Verdade. Então a gente precisa. Então, o que ele nos deixa claro nessa resposta, Célia, é que não podemos afirmar. Não, nada. Quanto tempo? Nada é rígido. Isso vai variar e vai depender exatamente da necessidade de cada espírito. Se ele tiver aquela necessidade de reencarnar imediatamente, porque assim o mundo espiritual,
os espíritos construtores entenderam o que é melhor para ele, ele vai renascer imediatamente. E a gente sempre entendendo que esse renascer imediatamente não foi decidido quando ele desencarnou, não. Tudo obedece a uma programação de muito tempo antes. É um planejamento. É um planejamento. Então, quando ele desencarnou e voltou a reencarnar imediatamente, é porque no planejamento dele já havia essa determinação. E nós vamos encontrar outros casos em que o espírito precisa passar um período mais ou menos longo no mundo espiritual, para que ele possa se preparar, para que ele possa se corrigir, para que ele possa aprender algo que venha facilitá-lo na sua próxima reencarnação. Ele assim? Preparado. Aí... A gente aqui chama a atenção, né, Célia, também de um vídeo que nós colocamos, que Divaldo Franco fala para nós da reencarnação daqueles babilônios, que levaram 2.400 anos para reencarnar. Então, enquanto uns reencarnam imediatamente, você tem espíritos que há 2.400 anos estavam aguardando para reencarnar. E quem leu Memórias de um Suicida também vai ter. Também tem casos em que ficou no mundo espiritual, mas precisava. A espiritualidade chegou à conclusão de que, para que ele pudesse se melhorar, se preparar, né? Tinha que reencarnar. Fortalecer. E a gente não pode, a gente precisa entender também que ninguém aqui, né, Nivaldo, está solto. Tudo. Existe um planejamento divino, individual, para cada um de nós. É verdade. E existe esse planejamento divino coletivo. Em grupo, né? Existe o planejamento divino para o nosso país, para o nosso orbe. Então, nada está solto assim, não. Vai lá e faz. Não é assim. E é um planejamento, porque a gente planeja para nossas vidas, Nivaldo, assim. Deu errado aqui, a gente modifica. Mas no planejamento divino não tem falha. Não tem não tem. Célia, aqui só para abrir um parênteses, né, para a gente entender a coisa como funciona, nós temos os nossos guardiões, né, os nossos protetores, os nossos anjos protetores. Mas nós temos também o nosso anjo protetor da nossa casa, não é verdade? Mas nós temos o anjo protetor da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade. Nós temos o protetor do nosso país, que é Ismael. Cada país tem o seu protetor. E nós temos Jesus. Então, tudo obedece a um escalonamento. Tudo está sob controle. Tudo. Né? Até quando a coisa que nós classificamos como descontrolada, até esse descontrole classificado por nós está dentro do controle. E deles. Está dentro do controle não deles. Nosso. Porque a gente não tem controle de nada. A gente não pode afirmar. Eu não posso afirmar que eu vou dar um passo ali. Não posso. Eu não sei. Quando nós dizemos assim, né? Puxa, mas aconteceu tão de repente, morreu tão de repente, desencarnou tão de repente. Esse de repente é para nós. Para nós. Para o mundo espiritual, que já tinha tudo programado, já sabia de tudo que ia acontecer. Agora, Nivaldo, isso aí também nos leva a fazer um outro comentário. Sim. Tá tudo programado, então... Não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada, porque tá tudo programado. É verdade. Tá programado, sim. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Você tem que fazer, é verdade. Tá programado, sim, mas eu posso melhorar. Eu fazer posso. Diferente. Pode fazer diferente. Então a gente tem que ficar muito atento nessa resposta aqui ainda, Célia, para a gente não deixar passar, Kardec aproveita e traz para nós que nos mundos superiores essa reencarnação é quase que imediata, porque os espíritos já estão mais purificados.
eu acho que o entendimento aqui é que não há mais tanta necessidade que eles fiquem no mundo espiritual aprendendo ou se preparando para essa nova reencarnação. Porque eles já são mais evoluídos. E aí Kardec diz assim no final que todas as suas faculdades de espírito, seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcido. Por que ele faz essa comparação? Nós já falamos aqui nos sonâmbulos, né? Então, o sonâmbulo é aquele que tem, assim, o espírito mais... A condição espiritual, né? O espírito dele está mais à frente do corpo físico, está mais deslocado do corpo físico. Então, está mais sutil, o corpo físico é mais sutil em relação ao espírito. Por isso que ele faz essa comparação. A percepção espiritual é maior nos sonâmbulos e nos espíritos superiores também. Nivaldo, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui que me veio agora. Sim. Porque eu falei, a minha última fala foi de que o planejamento divino não falha, né? E que está tudo planejado, mas isso não pode levar a gente ao comodismo. Está planejado, então deixa. Então eu lembro que você contou uma história, e tem essas histórias nos livros de André Luiz, nos livros dessas publicações auxiliares. Por um motivo, um espírito encarnou e por um motivo qualquer, obedecendo à lei de resgate de encarnações anteriores, ele deveria perder o braço. Sim, né? É verdade. E aí, numa determinada idade, ele iria perder o braço. Mas o envolvimento dele aqui, na nova encarnação, a amorosidade dele, cuidando de crianças, né? A espiritualidade fez com que, permitiu que, ao invés do braço, porque ele precisava daquele braço. Verdade, para continuar a sua tarefa. Né? Para continuar a sua tarefa. Ele perdeu dedos, não é isso? Isso. Ele perdeu dedos. Então, a gente pode modificar? Pode. Com certeza. Mas, assim, tendo um objetivo, tendo uma finalidade útil. Seria a multiplicação dos talentos, né? Nós viemos com um determinado talento, mas a gente pode multiplicar ou enterrar. Ou enterrar os nossos talentos, né? Então, que a gente possa multiplicar sempre, né, Célia? Então, precisava fazer esse esclarecimento, porque dependendo das nossas atitudes, do que a gente se envolve, tem uma finalidade útil. E nós vamos alterar o curso da nossa reencarnação. Tá. Né? Bom, questão 224. Kardec pergunta: o que se torna a alma no intervalo das encarnações? Então a gente fala, Nivaldo, que alma é o espírito encarnado. Espírito é o espírito, né, fora do corpo físico. E agora tem outra palavra, né? É só para que a gente possa... Errante. O mundo, né? O mundo errante. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? E eles vão nos responder assim: espírito errante, que aspira a seu novo destino. E ele aguarda. Que espera. Então, na verdade, né, Célia, o que é chamado é o mundo errante. Quando o espírito desencarna, ele vai para um estado de um mundo errante. Mas não é que ele seja errado. É um mundo em que ele vai ter a oportunidade de se reaprender, se readaptar, né? É porque essa palavra errante, ela nos confunde com erro. Durante muito tempo eu falei, mas por que espírito errante? Mas por que? Até que tive acesso a isso aqui, tive acesso ao livro dos espíritos e vi que é o tempo
que a gente fica na espiritualidade esperando. Para se preparar. É o tempo necessário para que a gente se prepare para retornar com conhecimentos que vai nos possibilitar fazer acertar essa encarnação. Dentro das nossas necessidades, a gente é preparado no mundo espiritual e viemos aqui para fazer a prova. Quando estamos encarnados e morremos, desencarnamos, a gente vai para esse mundo errante. Nos tornamos um espírito. Temos alma. Somos uma alma. E nos transformamos um espírito. Viramos um espírito. Essa pergunta tem um desdobramento e Kardec pergunta assim: qual pode ser a duração desses intervalos? Esse intervalo entre uma encarnação e outra. E aí eles vão afirmar novamente para a gente: de algumas horas a alguns milhares de séculos. Séculos. Milhares. Imagina. Milhares de séculos. Milhares, mil. Mas a gente séculos sem, imagina. Nós não falamos lá nos babilônios, né, Célia? Há 2.400 anos vieram reencarnar agora. Então, são séculos, né? Aliás, não existe propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, ou seja, o espírito, a alma no mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Por que ele diz que nunca é perpétuo? Porque não existe pena eterna, né? O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, um meio de recomeçar uma existência que serve para a purificação de suas existências precedentes. Então, esse tempo que pode ser de alguns minutos, pode ser imediato, né, a reencarnação, também pode durar alguns séculos, como ele disse. O que isso vai levar em consideração? A reprogramação reencarnatória. Tudo vai ser feito para que o melhor nos aconteça, né, Célia? Tudo é feito para que seja o melhor nos aconteça. Então, se o melhor para nós, para a nossa evolução, seja que a gente reencarne imediatamente, nós vamos reencarnar, se houver essa necessidade. Mas se a necessidade for que a gente permaneça no mundo espiritual mais tempo, esse mais tempo pode ser o tempo necessário para nós, para cada um de nós, individualizado, nós vamos permanecer. Porque, Nivaldo, todas as vezes, todos os nascimentos que acontece, todo o mergulho na carne que acontece para dar certo. Sempre para dar certo. Acontece para ser o melhor. Nós, né, dentro do nosso livre-arbítrio, usando o nosso livre-arbítrio, é que a gente vai fazer as alterações. Vai desvirtuando as coisas e acabamos desse jeito que estamos. Mas todas as vezes, aí eu falo assim, mas o planejamento divino deu errado? Não deu errado. Estava planejado que ele viria, ele teria essa oportunidade. Todas as condições nos são dadas para que sejamos felizes, consigamos realizar. Mas nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? E essa questão ainda tem um outro desdobramento, e Kardec pergunta assim: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Ou seja, o espírito escolhe se ele quer ficar mais tempo ou menos tempo no mundo espiritual, ou isso é uma punição? E eles vão nos responder: é uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, é uma consequência da vida que nós tivemos aqui na Terra. Isso é que vai determinar. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem,
Mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Essa punição aqui a gente vai colocar entre aspas, né, Célia? Deus não pune. Não pune. Deus não nos pune. A ninguém. A nossa consciência é que vai nos obrigar a determinadas situações, né? Continuando, então, mas há também aqueles que para quem é uma punição infligida por Deus. Outros pedem que ela seja prolongada para continuar estudos que só podem ser feitos com proveitos no estado de espírito. Então, é possível até que eu peça, olha, eu quero reencarnar rápido, ou eu não quero reencarnar. Tudo isso vai se levar em consideração com a nossa programação, com a necessidade que nós temos de acordo com a nossa evolução. O estado moral do nosso espírito, com a nossa evolução. Né? Porque, como ele nos diz aqui, em algumas situações, alguns espíritos pedem para que essa reencarnação se retarde, porque ele está concluindo, por exemplo, estudos no mundo espiritual que só lá pode ser feito. Então ele pede para aí Nivaldo, aí aqui todos nós na carne, a gente, né, opa, quando eu chegar lá eu vou estudar sempre, eu não vou querer voltar nunca mais. Mas não é assim. Porque quando a gente chegarmos a esse estágio, quando a gente puder, eu quero reencarnar, quando a gente puder tomar conhecimento de todas as mazelas que nós, né, praticamos aqui, a gente vai querer, né? A gente vai implorar para nascer. A gente vai implorar para estar de volta aqui, com todo esse sofrimento. E aqui se encaixa, né, Célia? Porque a nossa consciência vai se sentir punida. Punida. Não Deus vai nos punir, mas a nossa consciência vai fazer com que a gente se sinta punido e que a gente perceba que a única forma de corrigir é reencarnando para reparar o que nós fizemos de errado. Porque vamos entender quando aparece na doutrina essa punição de Deus. Deus pune, porque vai ser condenado. As leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Aqui encarnado, quando a gente infringe uma lei, é o juiz que determina a nossa pena, né? Agora, as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Então, quem vai nos punir é a nossa consciência, porque sabe dessas leis. Verdade. E infringimos. Então, quando ele fala assim, Deus, como ele nessa questão, ele diz impostas por Deus. Mas aí a gente entende, é a lei de Deus que está na nossa consciência e a gente se impõe essa pena. No mundo espiritual, pelo menos, né, nas obras complementares, quando a nossa consciência, ela é, não vou falar que ela é cruel, não, mas ela é severa. Severa conosco, né? Ela é muito severa. O que nós não somos aqui conosco é a nossa consciência. Porque ela não nos alivia. Até aqui ainda aqui, a gente faz uma coisa de errado. A gente joga um papelzinho no chão. A gente fica, poxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu não peguei, não me esperei, não peguei para jogar no... Então, são coisas mínimas que a gente tem noção do que a nossa consciência até, né, Célia, faz. muitas das vezes a gente busca soluções para aquele ato que nós cometemos, né? Mas a gente sabe, lá no fundo... Mas não tinha lixeira próxima. Poxa, mas tem tanto lixo aqui no chão, um papelzinho a mais. Mas no mundo espiritual, a nossa consciência Mas ainda assim, Nivaldo, eu acho assim, que né? a gente arruma essas desculpas, mas lá dentro a gente sabe. Falhei, errei. Esse negócio chamado consciência é uma coisa séria. Né? É uma coisa séria. Então, continuando a questão 225. A erraticidade, ou seja, esse período que nós passamos no mundo espiritual, é, por si só,
um sinal de inferioridade dos espíritos? Lembra que lá em cima ele falou, na questão 223, ele falou sobre os espíritos superiores. Uhum. Aqui Kardec pergunta se a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade. E a espiritualidade nos responde: não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. Perfeito. Lembra da escala? Há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos. A gente vive aqui um tempo só, né? Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Ou seja, o estado normal. Se no estado normal o espírito está liberto da matéria, ou seja, esse estado aqui em que eu estou ocupando esse corpo físico, né? Não é o meu estado normal. Definitivo. O meu estado normal é no mundo espiritual. Porque nós temos validade, né, Célia? E aí, o fato de estar no mundo espiritual não quer dizer que eu seja de uma categoria inferior. Né? Então, é o que Kardec está perguntando. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade? É claro que agora, quando eu falei de inferioridade, isso não quer dizer... Nós somos ainda espíritos bem devedores, bem comprometidos. Mas o fato de estar na erraticidade não determina que somos espíritos inferiores. Até porque o nosso estado normal é de espírito. E a gente até pode pedir para colocar, né, Célia, novamente, aquela escala espírita, para que vocês possam relembrar, em que nós temos lá 3 ordens e 10 classes, né? E só uma, a primeira ordem, são os espíritos que não precisam mais reencarnar. Então, esses não estão na erraticidade. Todos os outros estão na erraticidade. Precisam reencarnar. Então, é a pergunta de Kardec. A erraticidade é um sinal de inferioridade? Nessa escala que vocês estão vendo, todos os espíritos são inferiores? Não. Tem espíritos mais evoluídos, mas que ainda continuam na erraticidade. Questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Ou seja, todos os que estão no mundo espiritual são errantes? Você já respondeu isso na questão anterior, né, Célia? Deixa eu só mostrar, Nivaldo, porque olha, só mostrar a diferença de linguagem, para que vocês percebam como está escrito no seu, né? Como são as traduções. Lê de novo a tua pergunta. A questão 226, no meu livro, está assim: pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Aí no meu livro a pergunta é a mesma. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? É a mesma coisa. É a mesma coisa, entende? Mas de maneira... Se pegar talvez um outro livro, vai estar... É só para lembrar o que nós falamos lá no início, no início e no programa passado. Então, a resposta dos espíritos, né? Os que devem encarnar, sim. Porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição, estão lá naquela primeira ordem da nossa tabela, né? Chegaram à perfeição, não são errantes. O estado deles é definitivo. Então, só vai estar no mundo errante aqueles que precisam reencarnar. Você já tinha dito isso na questão anterior, né? Mas Kardec, ele vem sistematicamente consolidando todo o entendimento.
para nós, né? Didaticamente trazendo, sem pressa nenhuma, essa consolidação de todo o ensino que ele vai nos trazendo. Porque, Nivaldo, quando ele pergunta se são errantes todos os espíritos que não estão encarnados, né? A gente sabe que o mundo espiritual é muito maior do que esse mundo material. Né? É muito maior. Então, é por isso que ele pergunta. Então, todos os espíritos são errantes? Aí a espiritualidade, mais uma vez, a gente nos fala chama assim, atenção como você falou, né, Célia, que o mundo espiritual é muito maior. Nós temos hoje encarnados no planeta Terra, sabemos alguma coisa em torno de 7 bilhões de pessoas. E no mundo espiritual, nós temos pelo menos o dobro disso. O dobro ou um pouquinho mais. Aí beirando aí uns 15 bilhões de espíritos, né? É porque a doutrina, a espiritualidade nos diz que nosso pai pegou 25 bilhões de espíritos, entregou na mão de Jesus e conduz esses meus filhos. E aí, 7 bilhões somos nós que estamos aqui na matéria. Faz as contas. Quantos estão no mundo espiritual? No mundo espiritual. É verdade. Entende? Né? Então, por isso que Kardec pergunta a eles. Então, todos os espíritos são errantes? E eles, mais uma vez, eles nos lembram da escala que vocês viram aí e nos diz que só esses espíritos puros, só essa primeira classe, não são errantes. Kardec traz uma nota para nós aqui que ele diz assim, Célia. Sob o aspecto das qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens e classes. Nós já comentamos e já colocamos para que vocês pudessem recordar, né? Que eles percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Então, é uma evolução. É uma escada. Uma escala. Né? Nós vamos nos melhorando. Por isso, da necessidade da reencarnação, que nós falamos tanto no capítulo 5. Né? Relativamente ao seu estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. Cada nova encarnação tem esse objetivo, né, Célia? Propósito de evolução, nos melhorarmos. Mas melhorar como? Nas duas asas. Na asa da intelectual, né? E principalmente na moral. Mas precisamos das duas. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não tendo mais necessidade de encarnar. Então mais explicado, sabe, do que isso, não tem como. Quando Kardec diz, com relação ao estado em que se acham, qual é o nosso estado atual? Espíritos ocupando uma matéria. É verdade. Né? Nossos irmãos que acabaram agora de desencarnar, né? Já estão no mundo espiritual. São espíritos errantes e tem esses nossos... Então, né, Célia, só voltando um pouquinho, né? Quando a gente falamos tanto no capítulo 5, né, que a gente estava lendo sobre essa doutrina que é tão consoladora, e a gente trazendo aqui esse entendimento, juntando aqui com esse início do estudo do capítulo 6, que fala desse mundo errante, dessa nossa necessidade, e que não há surpresa nenhuma no mundo espiritual para o que nos acontece aqui, como encarnados, né? E vivenciamos esse momento já há um ano, né, dessa pandemia com tantos desencarnes. O que nos consola? O que nos traz esse alento? É saber que tudo isso faz parte de uma grande programação divina. E que todos nós, e que todos que estão partindo, estão sendo amparados pela espiritualidade. Todos.
e que nós vamos ter essa oportunidade de nos prepararmos novamente no mundo espiritual e retornarmos mais sábios, em condições melhores para darmos continuidade aos nossos crescimentos. Será a última? Não. Vai ser mais uma, até que a gente atinja essa condição de espírito puro, essa primeira ordem que nós já falamos aqui, são aqueles espíritos que já não precisam mais, já percorreram todas as escalas, não precisam mais reencarnar. O caminho é longo, é longo. Falta muito para a gente chegar a esse patamar de espíritos puros. Falta, com certeza. Mas nós já estivemos no primeiro degrau dessa escala. Nessa escala, né, Célia? Já tivemos lá. Hoje a gente ainda está mais próximo do início do que lá do fim. É verdade. Mas já não estamos mais lá no início. Então, essa melhora que acontece no nosso lado moral, no nosso lado intelectual, ela é lenta, ela é difícil. Mas a gente tem que ser perseverante, a gente tem que buscar. E estamos buscando, né? Temos que fazer sempre, como você deixou bem claro, a nossa parte. Nossa parte. Temos que, não é pelo fato de sabermos que tudo que acontece obedece uma programação, que nós vamos ficar parados, sentados, aguardando, né? Precisamos fazer a nossa parte para que realmente a coisa se concretize conforme foi feita a nossa programação. Nivaldo, está terminando o nosso tempo. É verdade, sério. Mas mesmo que a gente não comente, eu quero ler essa 227, sim, até para ficar. Como reflexão, né? Como reflexão. Isso aí, sério. Porque Kardec pergunta assim, a gente está falando aqui que a gente precisa estudar, né? Que a gente precisa abrir nossos conhecimentos. Eu já falei que o Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele deixou 2 instruções para nós, né, Célia? Instruirmos e amarmos. Né? Aí Kardec pergunta a eles assim, na 227. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Então Kardec está querendo saber como é que esses espíritos fazem para evoluírem no mundo espiritual. O que se faz lá em cima? Será que vamos ficar sentados numa cadeira de balanço, lendo lá um jornal, ou no iPhone, no Zap? O que a gente faz lá em cima? A gente vê... É a pergunta que Kardec está fazendo. A gente vê os livros de André Luiz, aquele jardim maravilhoso que tem no mundo espiritual, né? Nas colônias. Quem tiver o livro aí já pode antecipar a resposta, e semana que vem, então, a gente vai falar sobre ela, né, Célia? Aí a gente lê a resposta dos nossos amigos espirituais e continuamos a nossa conversa, né, o nosso estudo do livro. Então chegamos ao fim de mais um estudo. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos essa interação que existe de todos vocês. É muito gratificante isso tudo. Nos sentimos assim imensamente úteis por estarmos aqui procurando esse estudo, procurando esses esclarecimentos, e com essa casa que diante dessa situação de pandemia que a gente se encontra, abriu esse canal onde a gente pode ter essa abrangência, pode levar esses estudos. Podemos estudar, eu e Nivaldo, com vocês. Então, agradecemos imensamente a presença de todos vocês. E, para dar encerramento, vamos realizar a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus por
por esse encargo que Ele aceitou de nos conduzir de volta ao nosso Pai. Agradecendo, Mestre, pela sua dedicação, pelo seu amparo, pela sua misericórdia, pela sua benevolência com todos nós. Te pedimos, Mestre, desculpa, perdão por todos esses erros, por todas essas mazelas que ainda cometemos. E te agradecemos pela tua compreensão da nossa limitação. Te agradecemos, Mestre, por saber que nós já queremos, que nós já procuramos nos corrigir, que já procuramos, Mestre, nos esclarecermos através desses estudos, através dessa doutrina, que vai sempre nos consolar, que sempre nos diz, que nossos amigos espirituais nos falam sempre: vocês não estão sozinhos. Espera, calma, sossega teu coração. Eu estou aqui do teu lado. Mestre Jesus, obrigada. E que a tua mão esteja sempre estendida, nos conduzindo por esse caminho, que é difícil, Mestre. É muito difícil. Colocamos muitos obstáculos que precisamos agora ultrapassá-los um por um, mas que contigo temos a certeza de que chegaremos ao final. Mestre Jesus, obrigada, e que tua paz, o teu amor, faça sempre morada em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.